Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu caro irmão, minha cara irmã. Aqui quem vos fala é o Padre Daniel da paróquia de Santa Bárbara. Hoje é domingo, dia 7 de março, no terceiro domingo do tempo da Quaresma, convite para a conversão, o arrependimento. O evangelho que a igreja nos convida a meditar é no João, no capítulo 2, versículos de 13 a 25. O tema central do Evangelho é Jesus, que combate a idolatria, que combate a corrupção. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém, no tempo da Páscoa, próximo da festa da Páscoa, entrou no templo e encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cabistas e ambistas que estavam aí sentados. Interessante observar que Jesus nomeia os animais, porque os animais eram oferecidos no templo de Jerusalém em forma de sacrifícios. Os bois eram os sacrifícios oferecidos pelos ricos. As ovelhas eram oferecidas pela classe média. E os pobres ofereciam as pombas, para que ninguém ficasse sem oferecer o seu sacrifício. Mas este era um ritual que explorava, porque eles acreditavam que receberiam perdão dos pecados se oferecessem animais, sacrifícios vivos ao Senhor, e se os matassem no templo de Jerusalém. E Jesus vem agora dizer que o novo sacrifício é o sacrifício dele mesmo, a entrega de sua vida. E o que cada um de nós deve oferecer não é mais um animal, mas o sacrifício da vida, do coração, de uma vida santa, de uma vida na busca da conversão, do arrependimento. Deus quer o nosso coração, a nossa atitude de bondade e não mais oferta de animais em sacrifícios. Então Jesus fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, e espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E ele se dirige aos que vendiam pombas. Por que Jesus se dirigiu de forma específica aos que vendiam pombas? Porque eram o sacrifício dos pobres. Jesus não queria que os pobres fossem explorados, que os pobres fossem maltratados, humilhados, se sentissem afastados da presença de Deus, se sentissem indignos por não terem condições de oferecer um santo sacrifício. Então Jesus disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Em outra passagem, Jesus disse: minha casa será chamada casa de oração. Então, havia sido feito algo terrível com o templo, porque o templo foi feito para a oração, para o encontro com Deus, e foi transformado numa casa de comércio. E os discípulos então se lembraram que Jesus havia dito que o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei. E os judeus disseram: 46 anos foram necessários para a construção deste templo, e tu o reerguerás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Para o cristianismo, o corpo é sagrado, é um espaço sagrado. O corpo é um lugar de encontro com Deus. O corpo é criado por Deus e o corpo é sagrado. Na cultura dos gregos e em outros povos, muitas vezes se desprezava o corpo, porque se acreditava que o corpo era o lugar do pecado. Mas para Jesus, não. Para Jesus, o corpo é o lugar do encontro, é o lugar sagrado. O apóstolo Paulo, que construiu uma boa parte da teologia cristã, dizia: por acaso vocês não sabem que nós somos templo do Espírito Santo e o Espírito Santo habita em nós? Assim,
O templo do Espírito Santo deve estar limpo, deve estar puro, para que ele possa ter uma digna habitação. Então Deus não gosta do pecado, de um templo sujo e encardido pela maldade, pela ganância e pelo egoísmo. Disse também o evangelista São João que, após a ressurreição de Jesus, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Somente após a morte, os discípulos puderam realmente entender as palavras de Jesus: destruí este templo e em 3 dias o reerguerei. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, realizava muitos sinais, mas Jesus não dava crédito a algumas pessoas, porque ele conhecia o coração de todos e não precisava do testemunho de ninguém, porque ele conhecia o interior do homem. Que Deus te abençoe, te guarde e te ilumine ao longo deste dia, dia de oração e de encontro com Deus, dia de participação da Santa Eucaristia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.